O Sesc e Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Com o apoio da Sesc, FECOAGRO, Fiesc, ENGIE, FAESC e Sicope, começa agora mais uma edição do Estado de Excelência. Esses são os destaques do programa de hoje. Seguindo com o propósito de dar visibilidade às boas práticas de gestão, hoje vamos mostrar a dimensão dos programas socioambientais executados pela Jirau Energia, a quarta maior usina hidrelétrica do Brasil. Jirau, como uma das usinas mais importantes para o setor elétrico, aqui na Amazônia, a responsabilidade socioambiental ela cresce com o desafio de construir usina num lugar tão importante para o país. Espaço Suzin, mais um equipamento para fortalecer o enoturismo da Serra Catarinense. É isso que é a ideia, é diversificar e dar oportunidade para quem aqui vier tem essas opções. Vamos continuar com esses assuntos, mas antes, vamos à informação de mercado. Mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Radar Reinvenção, um dos principais eventos da Federação das Indústrias de Santa Catarina, reuniu lideranças industriais catarinenses e brasileiras para discutir o futuro do setor. Na edição 2023, o tema central do evento foi neoindustrialização, a retomada da indústria como indutora do desenvolvimento do país, sob a perspectiva do novo ciclo econômico mundial. Esse é um tema moderno, esse tema surgiu com a pós-pandemia, Na verdade, o Brasil vinha perdendo a participação da indústria na produção de riqueza, então se falava inicialmente em reindustrializar. Na verdade, não é fazer mais do mesmo, é fazer o novo. Então, a neoindustrialização é uma nova indústria para atender uma nova demanda, criada principalmente pelas mudanças comportamentais que a pandemia nos colocou. E a indústria, ela vive de desafios. A Fiesc, ela tem que sair na frente, mostrar as tendências mundiais, onde que nós estamos indo. Então, a indústria 4.0, a industrialização e outras ferramentas que norteiam o empresário do futuro. Eu acho que a Fiesc, mais uma vez, está na frente e o empresariado de Santa Catarina tem na Casa da Indústria o seu suporte. A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina tem uma antena muito potente em operação. Tem um radar muito potente em operação. E o que o radar está captando? Quais são as ondas que estão chegando e circulando pela economia mundial que esse radar está captando? Então, a primeira delas é basicamente o seguinte: muitos acham que o tema dessa nossa conferência de hoje, a neoindustrialização, significa apenas mais um capítulo de revolução industrial. Raimundo, muita gente diz que a neoindustrialização nada mais é do que uma espécie de uma quarta revolução industrial. A primeira revolução industrial, como todos sabem, teve lugar na Inglaterra, com o advento do motor a vapor. A segunda revolução industrial vem com o chamado método de produção em série, Fordismo, Taylorismo. A terceira revolução industrial está associada a essa verdadeira onipresença das tecnologias da informação na nossa vida, os semicondutores, os chips. Por vezes, por exemplo, num forno de micro-ondas, você tem 250 diferentes operações comandadas por um chip. E agora a quarta revolução industrial viria da robótica, dos novos materiais, da inteligência artificial, da biotecnologia. A meu ver, neoindustrialização é mais do que isso. Mais do que uma fase da industrialização, ela é uma espécie de atmosfera e é uma atitude, porque no limite, nessa
nessa atmosfera tão permeada por tecnologias, as diferenças entre setor primário, setor secundário, setor terciário estão desaparecendo. Ou nós somos todos empresas de tecnologia, ou nós estamos fora do mercado. E não é tecnologia para substituir o ser humano, é para aumentar as capacidades humanas. Então, se eu tivesse que definir numa palavra, eu diria que neoindustrialização é o novo nome da produtividade. 2 pontos muito importantes para a indústria catarinense e para o Brasil. Primeiro, ele traz a questão do novo na indústria, a indústria nova, a inovação na indústria, os novos modelos de negócio, quer dizer, a renovação da indústria. Mas, ao mesmo tempo, ele traz o conceito de missão nacional, de fazer com que esse novo aconteça com um grande objetivo nacional, como foi, por exemplo, na época do projeto Apollo para chegar à Lua, ou da construção de Brasília, ou os grandes projetos, por exemplo, a Índia hoje está com um grande projeto de sanear o Rio Ganges. E por que esses projetos são importantes? Porque eles criam uma visão única do país, agregando todos os setores industriais numa mesma direção, gerando benefícios adjacentes, mas conquistando a atenção de empresas, governo e sociedade numa mesma direção. Nós temos uma grande oportunidade para Santa Catarina nesse contexto, porque Santa Catarina tem uma indústria muito diversificada, com grande capacidade para ser um player importante nesse desafio novo que o Brasil está se estabelecendo. A Serra Catarinense ganhou um novo equipamento para fortalecer o enoturismo da região. É o Espaço Suzin, integrado à própria vinícola, que surpreende pela dimensão e arquitetura. Raimundo, aqui nós criamos esse espaço para que a pessoa venha aqui, os nossos amigos, clientes, eles têm um espaço onde, de forma aconchegante, como você pode ver, ele se sente, fica em pé, enfim, para degustar os nossos vinhos. Pode estar acompanhado ou não com finger foods, que ali vai ter tábua de frios, enfim, várias coisas para acompanhar o vinho, harmonizar se assim o cliente quiser, né? Uma boa música e esse visual lindo também que nós temos ali fora na parte do deck. É isso que é a ideia, é diversificar e dar oportunidade para que aqui, para quem aqui vier, tenha essas opções. Nós estamos aqui conhecendo a Suzin, estamos em um grupo de amigos que viemos, todos gostamos muito de vinho, viemos no enoturismo aqui na Serra Catarinense, mas eu gosto muito da qualidade dos vinhos da Suzin, eles estão muito satisfeitos de estar conhecendo esse espaço novo também. Localizado no Vale Caminhos da Neve, em São Joaquim, o espaço que encanta os visitantes abriga a loja e o wine bar da Vinícola Suzin. Nós estamos também um diferencial a 1.800 metros da Igreja Matriz de São Joaquim. Igual veio um cliente que a semana passada eu gostei bastante, não suja o pneu do carro. Para nós que da nossa realidade hoje ainda é um diferencial estarmos tão próximos nos Caminhos da Neve, que também é uma região, um sentido. Aqui essa estrada do nosso lado aqui, a SC 114, que vai ligar, que já liga, né? Então o Rio Grande vai ficar mais próximo ainda de nós. O fluxo de turistas aqui com certeza vai aumentar bastante. A nossa expectativa é essa. Temos acompanhado com bastante interesse o desenvolvimento da vitivinicultura de altitude de Santa Catarina. A maioria das vinícolas conhecemos ainda em construção. A Suzin, no início, tinha apenas 2 rótulos. É bacana, Raimundo, que quando você fala isso, você fala com propriedade, né? Que tu tem nos acompanhado desde o início. Tu já falei outras vezes também, tu é um incentivador, não só da Suzin, mas dos vinhos da altitude catarinense. Nós precisamos ter mais pessoas com essa vontade que você tem, com essa garra, de também estar sempre nos prestigiando, nos incentivando a continuarmos firmes na caminhada. Essa caminhada iniciamos lá no mercado, na safra no ano de 2008, com a safra de 2006, com 2 rótulos. Na época, o Cabernet e o Merlot. Vamos um pouquinho mais atrás. Nós começamos o plantio em 2001. Levamos 5 anos para colocar o primeiro vinho no mercado. 2 vinhos, 2 rótulos. Hoje, 2023, nós estamos com 20 produtos no nosso portfólio. Nós começamos com a linha Alecrim, na linha Alecrim, que é o nome da fazenda, onde nós temos o nosso vinhedo.
A linha Alecrim tem branco, o rosé e o tinto. Depois entra nos vinhos também, como a gente fala, usa o termo vinhos gelados, que são a linha Suzin, branco e rosé. Todos os espumantes, nós temos um dos espumantes com o nome Dona Arlene, que é o nome da nossa mãe. Eu vou dizer nossa porque a sociedade, a Suzin, a vinícola Suzin, ela vem de um braço que é da Agro Suzin, que foi criada lá em 89, que tem como sócio eu, o pai e o meu irmão. Aí depois a gente entra nos tintos, um pouco mais leve, o Pinot, que é uma excelente, né? O Pinot é a rainha o rei dos tintos, né? Que eu considero uma uva leve, delicada. O Pinot não é fácil ser produzido em São Joaquim, em qualquer parte do mundo, nem na França. Bom, aí saímos dessa elegância, dessa leveza e complexidade do Pinot. Aí podemos já ir para um Malbec. Pô, mas o lugar do Malbec é na Argentina, que ficou com uma uva emblemática. Não é nem na França, a Argentina tomou esse posto. Mas aqui a gente tem conseguido um Malbec muito bom também, diferente do Malbec argentino. Aí depois a gente passamos pelo Malbec, vamos para o Cabernet. Cabernet, no início, tivemos alguns problemas, a região como um todo. Então algumas coisas, como a pirazina, que é aquele pimentão verde que incomodou bastante no início, a gente conseguiu domesticar esse problema, tendo essa nota que é uma característica da variedade, seja o Cabernet, o Merlot também tem, o Franc, enfim, é aquela pitadinha, é o temperinho que isso a gente quer, e não aquela coisa invasiva que foi lá no início. Aí depois nós entramos, o Rebo é uma, deixa eu falar do Rebo um pouquinho, que é uma variedade bem interessante que muita gente não conhece. O que é o Rebo? Teróldigo mais Merlot igual ao Rebo. Meio sangue italiano, meio sangue francesa. Aí nós entramos depois na linha do Super Premium, que aí nós temos o Zelindo, o Intrigante e o Cabernet, que essas três vinhos que eu te falei, que são categoria Super Premium, em alguns anos nós produzimos, outros não. Um exemplo, o Zelindo. O primeiro Zelindo foi produzido em 2008. O segundo Zelindo Lote 2, foi produzido em 2018, 10 anos depois. Da nossa linha que eu te falei anteriormente, dos 20 produtos, agora a gente vai ter mais um. Vamos passar a ter 21 no mercado, que é um Montepulciano, que é o nosso primeiro vinho italiano 100%. Tem o Rebo, que é meio sangue, e tem o Montepulciano, que é 100% italiano, é a variedade 100% italiana. Uma safra 2021, que para nós foi uma excelente safra. Esse vinho passou 24 meses em barrica nova de carvalho francês, a metade é a outra metade em carvalho americano. Um vinho com 15,8 de álcool. Uma das características da vinícola Suzin é a produção de vinhos potentes, com alto teor alcoólico. Eles têm muito álcool, eles têm tanino, eles têm uma estrutura como um corpo muito grande. Os vinhos nossos que eu digo como normais, tem vinhos ali com 14,9, tem até um Merlot da safra 20 com 15,1 de álcool. Ah, Suzin, mas você está indo contra o mundo do vinho, a tendência, que são vinhos mais leves, garrafas... Não estou indo contra. A Suzin está buscando, e eu acredito que estamos conseguindo ter um sucesso nisso, o nosso nicho, o nosso mercado. Esse nosso mercado, esse nosso cliente, eu sei para quem nós queremos vender nosso vinho, eu sei quem que é nosso cliente, nós sabemos. Então a gente é bem focado quanto a isso. Eu gosto de usar muito uma paródia, alguma coisa assim, um dizer que a gente não pode fazer igual o pato, né? Tu já ouviu essa? O pato, ele caminha, nada e voa. Só que ele não caminha direito, ele não nada direito, ele não voa direito. Então, nessa linha, a gente faz isso pensando lá na frente. De olho no futuro, com oportunidades e desafios. Nós já demos o primeiro passo, o segundo passo. Quando eu digo nós, não é só a Suzin, a região como um todo. Então, nós já estamos passando por um momento de transformação. A hora que tiver esse trecho, ligado, essa pavimentação concluída, só aqui já vai aumentar quanto a circulação de pessoas. Está faltando ainda a parte hoteleira da cidade, a estrutura como um todo, mas aí a gente está falando de hotelaria, restaurantes, tudo que envolve, tudo porque o turista que vem para cá é um turista que paga, mas é um turista exigente. Ele quer comer bem, ele quer dormir bem, ele quer ter conforto. Então,
Essa transformação não é de uma hora para outra, mas já está acontecendo. Quem vem de fora já está percebendo isso. Talvez aqui, nós por vivermos aqui no dia a dia, até nós não estejamos nos dado conta do tanto que já melhorou a cidade. E vai melhorar muito. A cidade e a região. Não tenho dúvidas que a Serra Catarinense será um polo de desenvolvimento com a expansão do enoturismo na região. Sucesso, Suzinho! Seguindo com o propósito de dar visibilidade às boas práticas de gestão no mundo dos negócios, vamos mostrar os programas socioambientais executados pela Geral Energia, a quarta maior usina hidrelétrica do Brasil. Localizada no Rio Madeira, a 120 quilômetros de Porto Velho, capital de Rondônia, Geral tem capacidade instalada de 3.750 megawatts, o que representa 2,6% do consumo de eletricidade do país. Geral, como uma das usinas mais importantes para o setor elétrico, né, aqui na Amazônia, a responsabilidade socioambiental ela cresce com o desafio de construir usina num lugar tão importante para o país. A gente tem hoje 28 programas sendo executados. Esses 28 programas socioambientais, eles desenvolvem atividades seja na área social, seja na área ambiental, né? E na área social principalmente, nós temos muitos projetos voltados para a área de saúde, cultura e educação. Essa usina tem o DNA ENDE, né? A gente tem que lembrar que a gente começou com 60% dessa usina, nós éramos os líderes da construção, éramos os líderes, os majoritários na participação acionária, né? E essa usina então ela foi feita com o esmero que a ENDE faz todas as suas usinas e a preocupação também com as comunidades, preocupação com o meio ambiente, né? Ou seja, essa marca ESG que a ENDE deixa nos seus ativos. E a gente, apesar de ter vendido 20% para a Mitsui, nossa sócia hoje junto com a Eletrobras, nós mantemos ainda a liderança e o management, boa parte dele vem dos nossos quadros. O remanejamento das pessoas impactadas pela construção da usina foi realizado conforme a legislação em vigor e as boas práticas de reassentamento e compensação social. A gente, na fase de implantação, nós tivemos o desafio do remanejamento das famílias, né, impactadas pelo reservatório. E durante essa época, o cuidado que a gente teve foi de respeitar todas as famílias e fazer um processo de remanejamento totalmente participativo, onde as famílias remanejadas puderam contribuir com todo o processo do remanejamento. E na época dessa mudança, né, das famílias, eles puderam escolher, né, onde eles deveriam morar antes mesmo do que os próprios empregados. O projeto de Nova Mutum, Paraná, criado pela Geral, resultou numa estrutura completa com 1.600 casas. Cada família escolheu o próprio endereço e até mesmo o nome das ruas da nova cidade. Participar da comunidade Nova Mutum e das atividades que Geral proporciona é muito importante para mim e também para os outros remanejados, porque a gente tem a chance de crescer e de ter oportunidades. Esse projeto é o Dama, é um dos projetos do observatório e aqui a gente produz hortaliças hidropônicas em canteiro de solo. Aqui toda a nossa produção é comercializada em Nova Mutum, Paraná, e também boa parte da nossa produção sai para o refeitório da usina de Geral. É a geração de trabalho e renda, permeando os projetos socioambientais da usina. Esse projeto é o Florescer Mulher. Ele foi criado num período da pandemia justamente para empoderar as mulheres que estavam aqui na comunidade, já que elas tiveram que parar de trabalhar. Então nós trouxemos esse projeto para que fomentasse nelas essa atividade de costura. Elas confeccionaram 40 mil máscaras para serem distribuídas para as comunidades, órgãos públicos e demais entidades. E com isso, após a pandemia, elas receberam, através do projeto do Subcrédito Social do BNDES, todo o maquinário para poder continuar com o projeto. Depois das máscaras que foi confeccionada, a gente começou a engatilhar um monte de ideias, né? E hoje estamos aí.
confeccionando, fazendo a reciclagem de banner, né? Confeccionando bolsas, e tem um monte de ideias aí que nós estamos aí já colocando em prática. Nós vendemos para empresas que fazem eventos, né? Então elas vêm nos procurar para a gente confeccionar essas bolsas para elas. Nós podemos, resgatamos, né, aquelas mulheres que estavam sem ter o que fazer, sem ter um trabalho, e de repente surgiu, né, o Florescer Mulher, e foi quando a gente está aí desenvolvendo, eu acredito, um bom trabalho, né? Um outro programa muito interessante que nós temos aqui, que inclusive foi muito reconhecido já pelo IBAMA, que a gente faz em parceria com a Coprogeral, é o Programa de Educação Ambiental. O Programa de Educação Ambiental trabalha basicamente com as escolas, com as crianças, porque a gente acredita que são eles que vão mudar essa nova geração que está vindo. Então a gente executa os calendários ambientais dentro das escolas em toda a área de influência da usina de Jirau. Recebemos a certificação de boas práticas do IBAMA de 3 programas dos 28 que nós executamos. Um é esse aqui, que é o PEA, Programa de Educação Ambiental, que recebeu as boas práticas. Inclusive agora no seminário da semana passada, o IBAMA elogiou bastante e está recomendando para outros empreendedores. Também nós recebemos as boas práticas do projeto de revegetação do entorno do reservatório, IPRAD, há 2 anos atrás, e este ano nós recebemos as boas práticas também do projeto hidrobiogeoquímica, que ele mede o mercúrio não só no ar, na água, no sedimento, nas plantas, nos animais e nas pessoas. E para que isso aconteça, nós temos assim um trabalho de capacitação dessas pessoas, um trabalho permanente, um trabalho de retenção das pessoas, porque é uma área remota, então a gente precisa reter os bons profissionais para cá. Então temos uma série de programas para manter o time junto, tá? O programa de capacitação e retenção de talentos é outro aspecto que faz a diferença nos domínios de Jirau. Esse aspecto realmente foi o primeiro desafio, né, de criar condições necessárias aqui e, né, capazes de atrair pessoas interessadas a se deslocar para cá, trabalhar aqui, capacitar as pessoas, dar oportunidade. E tudo isso foi fantástico. Essa cidade que a gente está aqui hoje, né, quer dizer, Nova Mutum, Paraná, foi construída a partir desse desejo, desse sonho da gente construir Jirau. A gente não mencionou assim, mas a quantidade de CO2 que a gente evita, né, de emissões, são 6 milhões de toneladas por ano. Uma coisa extraordinária, né, quer dizer, que só o Brasil tem. E aqui é o grande exemplo disso, né, que a gente conseguiu fazer com baixo impacto ambiental uma obra que produz energia sustentável, renovável e maravilhosa, né? Eu acho que a região aqui é espetacular e a gente está muito feliz de estar presente aqui em Jirau. Então os nossos colaboradores, eles chegam aqui para ter uma fase durante as suas vidas e acabam tendo filhos, e esses filhos precisam de uma educação. Então nós temos propiciado educação fundamental para um período mais longo, porque com isso a gente consegue até, se o colaborador tem um filho, está numa escola de bom nível, ele fica aqui conosco, porque é uma área remota, então a gente tem que cuidar disso. A área remota, ele é um desafio à parte, né, para quem está gerenciando pessoas, né, quem tem que atrair e reter. Né? Então a gente tem uma vila que nos proporciona excelentes condições, isso aí também é benefício. Hoje ter uma moradia no Brasil é realmente difícil, é que a gente oferta uma moradia para todo colaborador nosso, todo trainee, todo empregado que vem para cá, ele tem uma moradia para ele. Então isso também é bem importante. Se a gente puxar no nosso histórico assim de retenção de talentos, eu comecei como assistente de comunicação, né? Hoje eu estou no cargo de coordenação de comunicação externa. Então assim, para a gente é importante, assim, traz uma história na vida da gente, né? Porque parte da minha história profissional enquanto jornalista foi através da Jirau Energia, né? Trabalhando nesse empreendimento, trabalhando na construção do empreendimento e agora na operação. Jirau foi meu primeiro emprego, né? Eu saí da universidade, vim direto trabalhar aqui em Jirau, fiquei durante 2 anos. E na sequência eu estava com problemas familiares, meu pai estava muito doente, retornei para São Paulo, né? Retornei para São Paulo, fiquei durante 3 anos em São Paulo e
Surpreendentemente, né, recebi uma ligação aqui de geral me chamando de volta, porque eles confiavam muito no meu trabalho, né, eles tinham um grande reconhecimento por mim e me chamaram para voltar como coordenadora da área de segurança de engenharia civil e segurança de barragens. Então, eu aceitei essa oportunidade, né, na verdade foi uma honra aceitar e perceber essa confiança que eles tiveram em mim, principalmente no meu retorno para cá. Então aceitei e estou aqui há um ano novamente, né? Todo o sucesso de Jirau, ele foi e é construído e será construído pela força de trabalho que nós temos aqui, né? Pelo desempenho de cada empregado, independente da posição que ele exerça. Então todos eles têm, né, uma importância muito relevante na atividade que lhe é de responsabilidade. E o que eu falo é que quando você tem uma relação com o empregado, essa relação trabalhista tem uma escolha recíproca, né? Jirau escolhe trabalhar com o empregado, mas mais importante para nós é que ele escolha trabalhar conosco. Então isso para nós é muito gratificante dizer que mais de 50% do nosso quadro tem mais de 6 anos de empresa, e isso mostra o engajamento, mostra o orgulho que eles têm de trabalhar aqui, e isso nos faz deixar cada vez mais orgulhosos também. Para mim, pessoalmente, assim, uma experiência que eu acho fundamental é tudo que nós fazemos, ele é amplamente discutido. Tá? A gente não tem aqui uma prática top-down, então a gente tem um ambiente bastante humanizado. Por exemplo, pela primeira vez também na história da empresa, vamos fazer uma pesquisa de clima organizacional nos próximos dias, justamente para permitir que todos os colaboradores falem o que eles pensam das lideranças. Porque a ideia não é apontar problemas e ficar por isso, mas se tiver algum gap, porque muitas vezes a alta administração da empresa não percebe o que está acontecendo no campo. Então a ideia é ouvir os colaboradores e a partir daí propor soluções. Termina aqui o programa de hoje. E se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!